O Landan se apresenta e pergunta qual o nome dela. E como ela não diz, ele pergunta se ela não pode dizer o nome para ele. Mas ela nem sequer dá uma palavra, então ele diz que tudo bem. Ele fala que ela não quis dar nenhuma palavra, então ele não vai nem perder muito tempo dele. E ainda de longe ela diz alguma coisa, mas ele fala que não entendeu. Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que ela está vendo ele dentro do carro. Ela pergunta se é dele ou se é alugado e ele fala que não é alugado. Ela pergunta o que ele disse e ele fala que o carro é dele e pergunta por quê. Ela fala que ela só estava pensando que é um carro muito bom e ele agradece. Ela fala que é um carro muito legal e ele fala que é verdade e pergunta e aí. Ela pergunta o que ele pretende fazer agora e já ele pede para ela dar a volta. Ela pergunta se é para dar a volta e ele diz que sim. Ele pergunta e aí, e mais uma vez ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que já disse que esse carro é dele e pergunta por que isso importa. Ela fala que só está perguntando porque é um carro muito legal e pergunta o que ele vai fazer mais tarde. Ele fala que o que ele vai fazer mais tarde é da conta dele. Ela fala que vai deixá-lo em paz se ele não estiver mais interessado e ele pergunta por que ela voltou. Ela fala que voltou porque achou o carro dele interessante e fala que ela teve um dia difícil e que geralmente ela não é assim. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ele fala que entende. Ele fala que já estava indo embora e ela pergunta qual o Instagram dele. Ele fala que ele não usa Instagram e que ele nem sequer tem redes sociais. Ela fala que ele é muito exclusivo e ele fala que é. Ela fala que gosta disso e ele fala que prefere conversar com as pessoas cara a cara. Ela pergunta se ele é dali mesmo de Miami, mas ele diz que não e fala que ele acabou de se mudar para ali. Ela pergunta se ele acabou de se mudar e ele diz que sim. Ela fala que ela pode mostrar o lugar para ele e ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ele pede para ela esperar e diz que ele vai sair. Ele fala que ela é muito bonita e ela agradece. E em seguida ele pergunta se ela pode dar uma volta para ele. Ele diz que tudo bem e pergunta de onde ela é e ela fala que é dali mesmo de Miami. Ele pergunta por que ela agiu assim no começo e ela fala porque tinha muitas coisas na cabeça dela e que ela precisava ir. Então ele diz para ela entrar para eles conversarem sobre isso. Ela diz que ela acabou de voltar das compras. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ele fala que entendeu e pergunta quem é ela e fala que ele gostaria de saber mais sobre ela. Ela fala que o nome dela é Lily. Ele pergunta se é Lily e ela diz que sim. Ele pergunta o que ela gosta de fazer e ela diz que ela tem alguns hobbies e que ela gosta de sair com as amigas dela. Ela diz também que ela é aventureira e que ela gosta de fazer qualquer coisa que seja divertido. Ele pergunta se ela é espontânea e ela diz que ela gosta de ser espontânea. Ele fala que ele gosta disso porque ele também é assim. Ele fala que ele gosta de sentir adrenalina e ela fala que ela também gosta disso. Ele fala que ele também gostou muito do sorriso dela e pede para ela falar mais sobre ela. Ele fala que ela deve começar por algo que ela acha que ele deveria saber. Ela fala que ela é muito tranquila e que ela gosta de tentar coisas novas. Ela fala que ele pode perguntar sobre qualquer coisa porque ela tem uma vida muito aberta. Ele fala que não sabe, mas que só está tentando entender por que ela agiu daquela maneira no começo. E diz que pareceu que ela não estava interessada e que se esse fosse o caso tudo bem, mas por que ela mudou agora? Ela diz que é verdade que ela ficou um pouco distante, mas que ela pode se comportar assim principalmente na rua. Ele fala que ele não se aproximou dela de uma maneira estranha, que ele falou que ela era linda e tentou falar com ela de uma maneira educada. E por 2 vezes ela fala que ele está certo e ele pergunta por que ela mudou de repente. Ela fala que ele apenas pareceu um cara tranquilo e que gosta de coisas boas. Ele pergunta se ele gosta de coisas boas, o que isso tem a ver com ela. E como ela diz que ela gosta de homens generosos, ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela pergunta se ele gosta de mimar e dar presentes para as garotas dele. Ele fala que quando ele está namorando com certeza, mas que ela não é a garota dele. Ela pergunta como ele sabe disso e já ele pergunta o que ela quer dizer. Ela fala que o que ela está querendo dizer é que eles podem se conhecer e que eles podem vir a ser sim namorados. Ele pergunta por que ela acha isso e ela fala porque eles podem se conhecer. Ele fala que ele pode conhecê-la sem gastar o dinheiro dele. E ela diz que com certeza depois que ele conhecê-la, ele vai querer gastar o dinheiro dele com ela. Ele pergunta se ela acha que ele tem que pagar a conta e ela fala que é isso que os namorados fazem. Mas ele diz que ele não está namorando com ela. Ela fala que ele pode conhecê-la e ele pergunta se para isso ele precisa gastar o dinheiro dele. Ela fala que gostaria de conhecê-lo, mas como ela disse, ela gosta de homens
homens generosos. Ele fala que ele não vai fazer isso e ela diz que ele está desperdiçando o tempo dela. Ele fala que ele ainda não sabe e pede para ela sair para ela dar mais uma volta para ele. E ela diz que tudo bem. Ele fala que talvez assim ele vai saber se vale a pena gastar o dinheiro dele com ela. Mas quando ela chega perto dele, ele já vai dizendo que ela é interesseira. Ele fala que ele quer que ela saiba disso e ela diz que tudo bem. Ele fala que ela é interesseira e que ele não curte garotas como ela. Ela diz que tudo bem, ele fala que foi por isso que ele pediu pra ela sair do carro. Ela deseja um ótimo dia pra ele, ele fala que ela precisa ir pra casa pensar no que ela fez hoje. E mais uma vez ela diz que tudo bem. O Nair começa fazendo um elogio e em seguida pergunta o nome dela. Ela fala que já sabe o que ele está tentando fazer, mas que ela não está interessada. Ele fala que só está tentando conhecê-la já que ele é novo na área e pergunta o nome dela. Ele pergunta se ela é dali mesmo, mas percebendo que ela não estava nem aí, ele se despede dela. Ele fala que ela pegou pesado com ele e que agora está voltando. Ele pergunta e aí e ela pede desculpa. Ele pergunta se quer dizer que agora ela vai pedir desculpas. E como ela diz que sim, ele pergunta desculpa pelo quê? Ela pergunta o nome dele e mais uma vez ele pergunta desculpa pelo quê? Ela diz por ela ter o ignorado. Ele fala que então ela sabe o que ela fez de errado. Ela diz que sim e fala que foi por isso que ela voltou para se desculpar. Ele fala que ele só gostaria de saber o que mudou de 2 segundos para cá. Ela fala que tudo poderia ter sido diferente se ele se aproximasse de outra forma. Ele fala que fez um elogio e perguntou o nome dela. E pergunta pra ela o que um cara deveria fazer para conseguir o número de uma garota. E ela pede desculpas. Ele pergunta se ela não sabe responder e ela diz que não. Ele fala que ele vai embora e ela diz que gostaria de conhecê-lo. Ele fala que ele está legal e ela pergunta se ele tem certeza e também pergunta qual o nome dele. Mas ele diz que ele está bem e deseja um ótimo dia pra ela. Ela fala que ele fica muito bem dentro do carro e ele agradece. Ela pergunta se pelo menos ela pode pegar o Instagram dele e mais uma vez ele deseja um ótimo dia pra ela. Ela tenta insistir para falar com ele, mas ele fala que está ocupado agora. Mas ele fala que já não está interessado já que ela pegou pesado com ele na calçada. Ela diz que ela resolveu falar com ele como uma mulher adulta e pedir desculpas. Ele fala que ele já sabe disso, mas que ele não consegue acreditar que esse pedido de desculpas foi sincero. Mas como ela diz que ela realmente está arrependida, ele pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Tia e ele pergunta da onde ela é. E ela diz que ela é dali mesmo de Houston. Ela também pergunta da onde ele é e ele fala que é de Ohio e fala que ele é novo por ali. Ela pergunta se ele já conhecia o lugar, mas ele diz que não e fala que é a primeira semana dele ali. Ele fala que ainda não conhece nada e que ele nem sequer desfez todas as malas. Ela fala que então ele ainda não conhece ninguém e ele diz que ainda não. Ele fala que é por isso que ele tentou se aproximar para tentar fazer uma nova amizade. Ela fala que entende que talvez eles possam fazer alguma coisa. Ele pergunta como o que e ela fala que de repente sair para comer alguma coisa ou sair para algum lugar. Ele pergunta se tem bons restaurantes por ali e ela cita ali alguns restaurantes para ele. E em seguida ele diz que vai sair do carro. Ele fala que então ela mora ali mesmo e ela diz que sim. Ele fala que ainda não sabe se vai aceitar o pedido de desculpas dela. Ela fala que o dia dela está uma loucura e ele fala que isso não tem nada a ver com ele, que ela pegou pesado no começo. Ela fala que ela já pediu desculpas e ele pergunta se ela vai pagar o almoço. Mas ela diz que não e fala que quem é o dono desse carro é ele. Ele fala que essa seria uma boa maneira de se desculpar já que ela começou da maneira errada e que ele está dando mais uma chance para ela. Mas ela diz que ela não vai se desculpar assim, que ela já pediu desculpas pela maneira que ela falou com ele no começo. Ele fala que então ele só vai receber um sinto muito e pergunta se com isso ela espera que ele siga em frente. E ela diz que espera que sim. Ele pergunta então que tal cada um pagar a sua, mas ela diz que acha que ele poderia pagar a dela. Ele pergunta por quê e ela diz porque ele tem um carro legal. Ele pergunta por que ela acha que depois de tudo que aconteceu no começo ele ainda teria que pagar a conta. E ela diz que sente muito, então ele pergunta se tudo que ela tem para dizer é um sim
sinto muito. Ela pergunta o que ele quer que ela diga. Ele fala que ela não fez o suficiente e que ações valem mais do que palavras. Ela o chama pra sair e ele fala que tudo bem se cada um pagar a sua, mas ela diz que não. Ela diz que não vai pagar a conta e ele pergunta por que não e ela fala que ele que tem que pagar. Ele fala que ele não está pedindo muito e ela diz que já falou o que ela pensa. Ele diz que tudo bem e fala que ele vai embora. Ela pergunta se é isso mesmo que ele quer e ele fala que não está a fim de jogar. E em seguida diz que ele não tem tempo para jogos. Ela diz que ela não está jogando e que eles ainda podem ir para algum lugar. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Ele pergunta quanto tempo e ela diz que há 6 meses. E em seguida ele diz para ela entrar. Ele fala que, pensando bem, ele precisa pensar no futuro e que ele não sabe se vai curtir uma pessoa com a mentalidade dela. Ele fala que até agora ele não viu a sinceridade nela e pergunta se ela entende, mas ela diz que não. Ele diz que ela não precisa entender e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que tem um lugar que ele precisa ir e deseja uma ótima caminhada para ela. Ela pergunta se ele não quer conhecê-la, mas ele diz que não, que já ouviu o suficiente. Ela o chama para sair e fala que ele ainda não sabe nada sobre ela, mas ele diz que não e fala que ele já sabe o suficiente. Ela o chama pra sair, mas ele diz que ele está legal. Ele fala que ele não está interessado e deseja um ótimo dia pra ela. Ela fala pra ele aproveitar o dia e ele fala que vai aproveitar. E em seguida ele também diz pra ela aproveitar a caminhada.